Capítulo 26, Jesus e mediunidade. Sejam bem-vindos ao último estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, o capítulo 26. Para fecharmos os estudos da mediunidade com a chave de ouro, falemos da mediunidade de Jesus, tal qual o livro, seguindo seu roteiro e estudando seus conhecimentos. No final do vídeo, para aqueles que gostaram de acompanhar estes estudos, deixaremos um aviso. Agora, voltando aos estudos. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Jesus, mestre, modelo, guia, irmão, o médium de Deus. Encarnou na Terra há cerca de 2000 anos para nos ensinar, nos mostrar as leis de amor, nos iluminar a alma, e nos esclarecer que a vida é bela, a vida é perdoar, a vida é amar, a vida é levantar do chão sujo, da lama onde nos deitamos por bel prazer, pelos enganos e desenganos a que compactuamos na doença temporária da maldade e da ignorância, nos levantarmos e passo a passo, pegarmos na enxada da vida, plantando a semente do bem, transformando a terra pútrida em terra sagrada, em terra boa. E assim, plantar a semente do Evangelho, a semente do amor, a semente da caridade, a semente do perdão, a semente de Deus. Jesus, com toda a sua elevação moral, este irmão, que ampara todos, nos conhece um a um pelo nome, nos conhece e nos ampara, para que estejamos ao seu lado, trabalhando na seara divina. Encarnou na Terra e nos trouxe através de suas parábolas as leis que regem o universo, as leis de Deus, e mais tarde a terceira revelação, o Espiritismo, o Consolador prometido, nos mostrando que nunca estamos sozinhos, não importa o momento que a Terra passa, a falange de Jesus trabalha incessantemente em seu nome, para cumprir com suas missões divinas, para que por fim, aprendamos a nos amar, pois é isso que devemos fazer, amar-nos uns aos outros, e amar não significa acolher em nosso lar uma pessoa que deseja nossa decadência. Amar significa amparar, não devolver pensamentos de ódio, pensamentos obscuros e densos para com aqueles que ainda não nos entendemos. Amar é orar a todos, compreender as leis de causa e efeito, e entender que todos temos nosso grau de evolução, e nosso grau de ignorância, somos todos irmãos, filhos de Deus. Amar então, não é abraçar um ladrão sabendo que vai nos assaltar, amar é perdoá-lo pelo crime cometido, é orar por esse irmão, para que se redima e saia da vida do crime. Jesus, então encarna na Terra para nos trazer todas essas leis morais, todas essas virtudes, e com o Espiritismo, podemos compreendê-las melhor. Através dos chamados milagres, Jesus curava e amparava cegos, perseguidores do cristianismo, viciados, paralíticos. Jesus curava todos que podia, dentro das leis de Deus, mas o Espiritismo nos esclarece que nada o tinha de milagroso. Todos os fenômenos intelectuais e físicos, todas as curas, aparições após a morte, a ressurreição de Lázaro, foram todos fenômenos mediúnicos. Vemos no passado, José Pedro, o Arigó, trabalhando em cirurgias espirituais junto de seu mentor, curando doenças incuráveis para a época. Vemos diversos médiuns e fenômenos mediúnicos únicos e tão belos, narrados em livros e palestras. Tentemos imaginar o quão belo não eram, e ainda são, os fenômenos mediúnicos exercidos por Jesus. Hoje, temos os passes para nos auxiliares a curar nossas enfermidades, passes que muitas vezes quebram vínculos obsessivos, despertam o ser para seu trabalho no bem, curam vícios da alma, ou até mesmo
curam doenças crônicas em crianças. São todos fenômenos mediúnicos que envolvem a equipe mediúnica encarnada e a equipe espiritual. Jesus, sendo um de nossos irmãos, também Filho de Deus, ensina e pratica as leis do Pai. Portanto, todas as curas e milagres foram e são fenômenos mediúnicos. Claro que, devido à sua moral, Jesus executava essas curas e milagres com seu próprio fluido e conhecimento. Se fosse médium, o seria de Deus. Assim nos diz Kardec, na Gênese, capítulo 15, item 2. 2. Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado, por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual, do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Capítulo 14, item 9. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se, nele, com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia aos outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certos casos, os encarnados, na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Dando sequência na Gênese de Kardec. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: Quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: Vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocará. A mulher, que sabia o que se passará em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: Minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Marcos 5, 25-34. 11. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente, ambos experimentaram a ação que acabará de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la, pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente.
Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes, é necessária a simultaneidade das duas ações, de outras, basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou, pelo menos, uma força de inércia, que paralisa a ação. Assim sendo, também, se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possam ser curado e outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Capítulo 14, itens 31 a 33. Vamos separar os estudos de hoje em 1. Divina mediunidade. 2. Médiuns preparadores. 3. Efeitos físicos. 4. Efeitos intelectuais. 5. Mediunidade curativa. 6. Evangelho e mediunidade. 1. Divina mediunidade. O livro diz: ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas, com a sua magnitude moral, imprime novos rumos à vida, por dirigir-se, acima de tudo, ao espírito, em todos os climas da Terra. Transmitindo as ondas mentais das esferas superiores de que procede, transita entre as criaturas, despertando-lhes as energias para a vida maior, como que a tanger-lhes as fibras recônditas, de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. Comentário: Jesus está em comunhão de pensamentos com Deus, portanto, suas vontades são as vontades do Pai, um espírito puro, de moral indefinível ainda por nós, mas o que sabemos é seu caráter divino, e por isto, Jesus é diferente dos profetas enviados anteriormente. Não somente é um profeta e um grande magnetizador, é um médium de Deus, convertia seres apenas com um olhar de amor, amparava e ampara sem mesmo tocar, com um simples pensamento, curou o servo do centurião. Portanto, Jesus, detentor da divina mediunidade. 2. Médiuns preparadores. Toda tarefa mediúnica necessita de uma preparação prévia. Assim foi a vinda de Jesus, primeiro os precursores, os profetas e magnetizadores, Moisés, Elias, João Batista e diversos outros. E então, quando estávamos preparados, Jesus. Mas para que fosse possível a vinda de Jesus, deveriam haver compatibilidades de ondas, já que vivemos num mundo de afinidades e ondas. Portanto, a vinda de Jesus não foi tão simples quanto o reencarne de um nós aqui na Terra. Para recepcionar o influxo mental de Jesus, o Evangelho nos dá notícias de uma pequena congregação de médiuns, a feição de transformadores elétricos conjugados, para acolher-lhe a força e armazená-la, de princípio, antes que se lhe pudessem canalizar os recursos. Zacarias e Isabel, pais de João Batista, Maria Santíssima, José da Galileia, Simeão o amigo abnegado, Ana viúva e diversos outros, como médiuns preparadores do Evangelho. Nesse grupo de médiuns admiráveis, não apenas pelas percepções avançadas que os situavam em contato com os emissários celestes, mas também pela conduta irrepreensível de que forneciam testemunho, surpreendemos o circuito de forças a que se ajustou a onda mental do Cristo, para daí expandir-se na renovação do mundo. 3. Efeitos físicos. Foram diversos os efeitos físicos efetuados por Jesus, verifiquemos alguns. Mecanismos da mediunidade. A multiplicar pães e peixes, no topo do monte, para saciar a fome da turba inquieta que lhe ouvia os ensinamentos, e a tranquilizar a natureza em desvario, quando os discípulos assustados lhe pedem socorro, diante da tormenta. Ainda no campo da fenomenologia física ou metapsíquica objetiva, identificamo-lo em plena levitação, caminhando sobre as águas, e em prodigiosa ocorrência de materialização ou ectoplasmia, quando se põe a conversar, diante dos aprendizes, com dois varões desencarnados que, positivamente, apareceram glorificados, a lhe falarem de acontecimentos próximos.
Em Jerusalém, no templo, desaparece de chofre, desmaterializando-se, ante a expectação geral, e, na mesma cidade, perante a multidão, produz-se a voz direta, em que bênçãos divinas lhe assinalam a rota. 33 Em cada acontecimento, sentimos-lo a governar a matéria, dissociando-lhe os agentes e reintegrando-os à vontade, com a colaboração dos servidores espirituais que lhe assessoram o ministério de luz. Comentário: Jesus, sendo um espírito de esfera crística, sendo um médium de Deus, pela sua força moral, e seus conhecimentos das leis que regem o universo, conseguia e consegue modificar a matéria, utilizando-se dos fenômenos mediúnicos. A água e o vinho possuem composições químicas muito distintas, e para que se fosse feita essa transmutação de água em vinho, ainda o é impossível para nós, pelo tanto de energia necessária, e diversos outros fatores. Mas pelo conhecimento que tem Jesus, manipulou as moléculas da água, transformando-a em vinho. Sobre os efeitos físicos temos a Gênese capítulo 15, itens 12 e 13. Cego de Betsaida. 12 Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora da cidade, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: Vejo andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado, que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: Vai para a tua casa, se entrares na cidade, a ninguém digas o que se deu contigo. Marcos 8, 22 a 26. 13 Aqui, é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhes parecem de tamanho exagerado. 4. Efeitos intelectuais. Assim como nos efeitos físicos, detentor de mediunidade divina, Jesus aos olhos ignorantes, operava milagres, mas na verdade, o eram, efeitos intelectuais e físicos, da mediunidade. Vamos verificar um destes fenômenos intelectuais. Gênese, capítulo 15 item 9. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas, que por pouco estas não se afundaram. 9. Nada apresentam de surpreendentes estes fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa, muito natural, dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos da sua vida, os quais, hoje, têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia, que ele viu, com a vista da alma, como teria podido fazê-lo um lúcido vígio, o lugar onde se achavam os peixes e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí suas redes. A acuidade do pensamento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da vista espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tencionava confiar-lhes. E nisto se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atenderem ao chamamento de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia e o apontou, dizendo ser aquele que punha a mão no prato, e deu-se também, quando predisse que Pedro o negaria. Em muitos passos do Evangelho se lê: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes diz: Ora,
Como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes no foro íntimo? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica, impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Capítulo 14, itens 15, 22 e seguintes. 5. Mediunidade curativa. As curas feitas por Jesus não eram ao acaso ou coincidências, mas sim, curas permitidas por Deus. Se um cego deve passar pela provação desta doença, assim o será. Porém, se este irmão prova que superou a si mesmo, completa sua expiação, então Deus permite sua cura, ou Deus permite que se dê a cura para aflorar a fé nos corações. Assim, Jesus falava: "Está curado, não voltes a pecar, pois as doenças que trazemos conosco, nada mais são que provas ou expiações para aprendermos ou provarmos que aprendemos a amar." Acompanhemos o livro. No que se refere aos poderes curativos, temo-los em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variada expressão. Paralíticos estendem-lhe membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperam a visão. Ulcerados mostram-se limpos. Alienados mentais, notadamente obsidiados diversos, recobram equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Reajustando as células enfermas da mulher hemorroíça, diz-lhe, convincente: "Filha, tem bom ânimo. A tua fé te curou." 38. Logo após, tocando os olhos de 2 cegos que lhe recorrem à caridade, exclama: "Seja feito, segundo a vossa fé." 39. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais, na direção da cura. Encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo, por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Betesda, que, devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível: "Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior." A Gênese, capítulo 15, item 15. 15. Que significariam aquelas palavras: "Teus pecados te são remitidos", e em que podiam elas influir para a cura? O Espiritismo lhes dá explicação, como há uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior e, assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus: "Teus pecados te são remitidos" equivalia a dizer-lhe: "Pagaste a tua dívida, a fé que agora possuis elidiu a causa da tua enfermidade, conseguintemente, mereces ficar livre dela." Daí o haver dito aos escribas: "Tão fácil é dizer: teus pecados te são perdoados", como: "Levanta-te e anda." Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarcerado a quem se declara: "Teu crime está expiado e perdoado", o que equivaleria a se lhe dizer: "Pode sair da prisão." Sei, Evangelho e mediunidade. Fora da caridade não há salvação. Não são os fenômenos mediúnicos que fazem um bom médium, e sim suas qualidades morais. A mediunidade deve caminhar ao lado dos ensinos do Evangelho, para que o médium possa aprender com os bons espíritos e evoluir, junto daqueles que ampara através de seu trabalho. Em Jesus e em seus primitivos continuadores, porém, encontramo-la pura e espontânea, como deve ser, distante de particularismos inferiores,
tanto quanto isenta de simonismo. Neles mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria, na qual os regulamentos divinos em todos os mundos instituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento, situando-se, desse modo, a justiça perfeita, no íntimo de cada um, para que se outorgue isso ou aquilo, a cada espírito, de conformidade com as próprias obras. O Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade, na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Finalizamos os estudos da obra Mecanismos da Mediunidade, mas nossos estudos estão apenas no começo, devemos sempre estudar, compreender, praticar e evoluir. Portanto, sábado que vem, iniciaremos os estudos do livro Construção da Mente. Bons estudos a todos!